Então, bom dia a todos. Nós estamos aqui reunidos dia 25 de maio para mais uma reunião especial aqui da disciplina de Urologia, hoje em parceria com a Divisão de Disfunções Miccionais da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, chefiado pelo professor Fernando Almeida, que também já está aqui online. Bom dia aí, Fernando. Muito obrigado pela presença. Bom dia, Cássio. Bom dia a todos aí. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui com vocês. E hoje o tema da reunião será disfunção miccional, procurando extrapolar aí algumas questões além do que nos dizem aí os guidelines que nós seguimos. Então, nós vamos iniciar a reunião com o residente de 5º ano aqui da Unicamp, o Jefferson Moreira, que vai começar a apresentar o primeiro caso. Beleza, doutor Cássio, obrigado. Bom dia, meu nome é Jefferson, sou residente da Urologia. Vou começar a apresentar o primeiro caso, então, da reunião. Paciente BNF, feminina de 45 anos, com uma queixa principal de perdas urinárias há 1 ano. Uma paciente com urgência e incontinência de urgência há aproximadamente 1 ano, com piora progressiva, com necessidade de uso de 2 forros ao dia, apresenta um aumento da frequência urinária aproximadamente 20 vezes, com uma noctúria de aproximadamente 4 episódios de perda. Nega incontinência urinária de esforço, nega episódios de infecção urinária de repetição. Sem alterações nos demais sistemas, paciente previamente diabética, hipertensa com obesidade grau 1, uma gesta 2 com 2 partos cesáreos. Nega qualquer antecedente familiar relevante. Realizado, então, o IC-IQ com um total de 20, né, para essa paciente. Ao exame físico, nada que chame tanta atenção, uma mucosa vaginal trófica com prolapso anterior grau 1, com teste do esforço negativo, sem alteração nos demais sistemas. Exames laboratoriais com uma função renal preservada, uma urina 1, urocultura, sem alterações. Posso continuar? Ô, Cássio, para mim aqui, deixa eu só desculpa interromper. Para mim aqui está aparecendo a tela de slide, está pequenininha. Não sei se é eu que não estou sabendo tirar ou se está assim para todo mundo. Tela de slide pequena. Você pode ver, Tonico, para nós? A tela de slide está pequena, acho que é alguma configuração. Você tem que... O apresentador, não sei se é só no meu ou se é em todo mundo aí. Acho que você tem que ir nos 3 pontinhos embaixo, alterar layout. Eu fiz isso, mas não estou conseguindo, por algum motivo. Não sei se sou eu ou se é todo mundo. Se alguém mais tiver com esse problema... Para mim está normal, Fernando. Ah, então tá bom, desculpa. Então sou eu que estou fazendo bobagem aqui. Deixa eu ver se eu arrumo. Desculpa, pode seguir aí, querido. Na tela da apresentação? Então, ele falou que já fez isso daí, pelo que ele disse. Mas tudo bem, vamos seguir, Fernando. Pode seguir. Não, eu estou acompanhando aqui, dá para eu acompanhar. Então, veja, vamos lá, então. Bom. Paciente com uma ultrassonografia normal, né, ultrassonografia normal, com resíduo desprezível no ultrassom. Tá. Então, um paciente com um quadro de uma urgência. Natália, como você conduziria a partir daqui? Você pediria mais algum exame? Já tem até um ultrassom aí. Você teria pedido esse ultrassom ou não? Bom dia. Sim, eu teria pedido esse ultrassom. Assim, acho que antes de pedir o ultrassom, de qualquer forma, a gente já tinha um diagnóstico clínico aí de uma bexiga hiperativa, ela já tinha uma queixa de urgência, e a gente já poderia ter dado orientações iniciais, orientado mudanças comportamentais, evitar bebidas gasificadas, com cafeína, álcool, mas aí teria prosseguido a investigação sim com o exame de urina e o ultrassom para verificar, né, se ela não tinha nada na bexiga que pudesse justificar isso, algum cálculo, alguma outra alteração. André, o André é fellow do Fernando. Bom dia, André, tudo bem? Bom dia, doutor. Tudo bem. Você faria alguma coisa diferente? Como você conduziria o caso nesse momento aí? Bom, eu concordo com a Natália aí, a gente já tem um diagnóstico clínico da bexiga hiperativa. Para manejo inicial, acho que foi bem colocado aí a necessidade de a urianálise para a gente excluir qualquer infecção que possa estar
mascarando aí esse quadro sobreposto. Acho que a história clínica foi bem retirada aí. O paciente, a princípio, está bem desconfortável. O ultrassom acho que foi bem realizado, até para ver se tem alguma alteração sobrejacente aí. E partindo para esses exames complementares que faltariam, eu acho que estaria bem indicado aí, inicialmente, medidas comportamentais. Não sei se o senhor já quer que eu fale sobre... Pode passar. Ô, Jefferson, avança o slide. Eu acho que o que foi feito aqui, Jefferson. Beleza. Inicialmente, então, foram introduzidas medidas comportamentais, um melhor controle do diabetes do paciente, como um controle da ingesta hídrica noturna, com micções programados, orientado perda de peso, aumento da atividade física, evitar uso de cafeína, bebidas alcoólicas. O paciente retornou logo depois, sem conseguir realizar todas essas medidas, mantendo os sintomas, optado então por introdução da oxabutinina, 5 mg de 12 em 12 horas. Certo. E aí, como ela evoluiu? Ela retorna após 2 meses sem melhora efetiva dos sintomas, aumentamos a dose para 8 em 8 horas, não tolerou os efeitos colaterais, e teve melhora somente discreta dos sintomas. Cássio, posso? Pode, Bira. Bem, bom dia a todos. O que me chamou a atenção é a intensidade do processo. Você falou que ela urina 20 vezes. 20 vezes, faça as contas, não dá 1 hora, e menos de 1 hora, porque ela vai dormir. Ela urina 4 vezes à noite. Então, é uma vida insana, né? Não é uma urgência-incontinência usual. Acho que esse quadro já se esperava que não funcionaria com esse tratamento, né? Talvez um estudo urodinâmico e analisar se não existe alguma outra coisa associada a isso. Eu acho que esse caso já esperaria que não funcionaria esse tratamento. Então vamos ver a opinião do Fernando. Fernando, caso ruim, frequência muito alta, você segue o estágio, o que diz o guideline, ou você pula etapas, já oferece tratamentos de linhas superiores a paciente, baseado na gravidade da apresentação inicial? Bom, Cássio, mais uma vez, bom dia a todos aí. O que eu faço de rotina para toda mulher, homem, todo mundo que atende com bexiga hiperativa, a minha tendência é, na primeira consulta, já explicar todos os tratamentos. E eu explico por que eu faço isso. Então, na primeira consulta, eu falo para ela que tem medicação, tem botox, tem intestino. Tá? Aí eu faço a primeira linha, dou as orientações, sigo todo o guideline na primeira consulta, começo com as terapias menos invasivas e com medicações, mas a paciente que é orientada que existem outros tratamentos, ela volta na gente. Então, o que acontece é que quando você não explica e dá só o remédio, toma isso aqui e tal, ela acha, tomei e não adiantou nada. Algumas pacientes voltam conosco para ver o que aconteceu. Outras pensam, esse remédio não adianta nada. Outras pensam, esse médico me deu um remédio que não funciona, vou procurar outro médico. Então, quando você explica e ela entende, ou seja, ela volta com uma expectativa de que pode ter algo melhor. Então, essa paciente provavelmente faz um tratamento inicial e ela volta e te refere, olha, doutor, eu tomei, eu tive uma melhora, mas ainda estou incomodada, que é o que eu acho que vai acontecer com ela, que ela tem um quadro mais severo. E o remédio dificilmente resolve, assim, de uma maneira de tirar 80% desses sintomas a ponto dessa paciente ficar confortável, né? Então, eu sempre explico tudo, trato 1 a 2 meses com medicamento e, se falhou, eu já vou rapidamente para a segunda, no caso aí, a terceira linha, né? Jefferson, o que foi feito nessa paciente aí, nesse ponto? Bom, então nesse ponto foi solicitado uma urodinâmica para a paciente. Posso continuar? Então, foi visto que realmente contrações detrusoras, bastante intensas, todas acima de 50 centímetros de água. A paciente ela não consegue reter volume suficiente para fazer o morofluxo inicial, nem conseguia fazer a fase miccional posterior, né? Realmente ela fica aí fazendo as contrações detrusoras, mas uma bexiga de uma baixa capacidade aí, com uma sensibilidade aumentada, sem alterações aí de complacência. Sem perdas aos esforços. Só um minuto, Orestes. Professor Carlos, o paciente nem conseguiu urinar na urodinâmica. O senhor teria feito essa urodinâmica antes, baseado na intensidade dos sintomas, ou teria seguido o guideline?
eu teria seguido o guideline. A paciente não quer direto uma alternativa a fazer o intestino de cara. Eu acho que não vai aceitar isso. Você vai querer um tratamento clínico, vai querer entender o que está a doença. Mas a urodinâmica? A urodinâmica eu espero. Faz uma tentativa Faço. empírica com remédio antes Sim. de solicitar a urodinâmica. Sim. Porque esse é um outro ponto também. Nós que fazemos urodinâmica, muitas vezes o paciente é recebido na primeira consulta e já sai com pedido de urodinâmica. Isso é muito comum, né? Mas voltando, o Orestes tem uma questão. Pode falar, Orestes. Exatamente sobre isso, Cássio, sobre urodinâmica. É conduta do grupo urodinâmica de rotina como primeira linha de investigação? Não, acho que o Carlos já respondeu. Fernando, quer fazer algum comentário? Não, eu também acho que não tem menor sentido fazer a urodinâmica como primeiro... De início, né? Não remédio. Se ela melhorar, você não precisa do exame. Aí vê. E, Jefferson, como é que seguiu aí o caso? Tá. E aí, foi associado? Pode seguir. Desculpa, acho que eu estava com o microfone desligado. Então, foi introduzido monoterapia, foi introduzido solifenacina, discutido com a paciente sobre o uso da mirabegrona. Ela tinha condições financeiras para fazer o uso das duas terapias, no entanto, após 10 meses, devido ao alto custo, ela precisou parar essa proposta terapêutica. Mas durante o uso, como ela evoluiu? Ela evoluiu com melhora significativa de sintomas, quase completa. Aproximadamente 70%. Você faz essa associação de rotina? Eu tendo a fazer, sim, essa associação, ou às vezes eu, dependendo do perfil da paciente mais idoso, eu entro com a mirabegrona de início. Mas eu tendo a fazer, sim. Perguntar aqui para o senhor Carlos, o senhor faz da mesma maneira? Não, eu começo com monoterapia e depois associo. Tá. E por que, Fernando? O que você tem? Eu não, nada contra fazer, eu às vezes faço, mas não é muito minha rotina, eventualmente eu tento isso. Porque o custo é alto, né, para o paciente, e, eventualmente, se você faz um botox, essa paciente não gasta mais nem um centavo com remédio e fica feliz da vida, porque o botox tem uma eficiência muito grande. E segundo, porque o próprio estudo que foi feito de associação, estudo que foi feito pelas telas, né, de associação das duas drogas, mostrou que não tem muita vantagem nisso, né? Apesar de que, na prática, eu vejo que, quando eu associei os pacientes que eu usei associação, eles tiveram algum benefício, sim. Mas é uma questão que é interessante, assim. O estudo das telas não houve uma melhora significativa da urgência, houve uma diminuição da frequência, mas a urgência perdurou, né? Mas, nesse ponto, vou voltar para o professor Carlos. O que o senhor proporia? Botox? Ou o senhor insistiria numa eletroestimulação externa? O Jefferson ele passou bastante da avaliação geral da paciente. A paciente jovem, com intensas queixas, a avaliação dinâmica bastante chama muita atenção. Não é comum você ver uma paciente com capacidade de 150 ml com contrações de quase 100 centímetros de água. O trato intestinal está normal, o exame físico normal, você tem alguma suspeita de uma lesão neurológica? Não. Porque você pode ter o primeiro sintoma de uma lesão neurológica, uma esclerose múltipla. Você tem que pensar nisso, não pode deixar como idiopática. Idiopática você não sabe. Eu acho que deveria ser mais pesquisado um quadro desse. Mas o senhor mesmo pesquisaria ou referenciaria para um neurologista? A gente faz um exame neurológico muito sucinto, eu encaminharia para um neurologista com essa suspeita. Para ele fazer, então, uma ressonância magnética? Ele faz a avaliação que ele achar melhor, geralmente acaba na ressonância magnética. Você costuma fazer assim também, Fernando? Paciente de meia idade com bexiga hiperativa, excluir assim formalmente uma causa neurológica? Porque, veja, ela não tem nenhum outro sintoma motor, não tem nada, né? Nessa paciente, o que eu buscaria na história dela é entender exatamente quando começou, porque esses pacientes geralmente têm bexiga hiperativa desde que nasceram, né? Mas assim, quando ela não tem nenhum outro comemorativo de neurológico, sei lá, não tem uma parestesia, não tem nenhum outro déficit, a gente
tem que entender que alguns casos podem abrir um quadro de esclerose múltipla com sintomas miccionais, o Dr. D'Ancona pontuou bem. Mas geralmente eu mesmo peço uma ressonância, e se vem normal e ela não tem nenhum comemorativo neurológico, eu tendo a ficar aí, eu acabo nem referenciando. Se tem algum comemorativo neurológico, eu referencio. O que o Fernando comentou é muito importante, porque se a paciente tem sintomas de enurese monossintomática ou não monossintomática de criança, elas desenvolvem uma bexiga hiperativa com muita frequência. Fizemos um estudo, publicamos no Neurológico uns anos atrás, que tem uma relação bastante forte com isso. Ela tinha esses sintomas quando criança? Não, professor, os sintomas dela começaram mais recentes. Muito bem, vamos seguir para a gente avançar com o caso Jefferson, que foi feito nesse ponto. Então, nós fomos para a eletroestimulação tibial para essa paciente, e ela apresentou uma melhora bem satisfatória, perdurou durante 3 meses, raramente perdia a urina, diminuiu a frequência miccional, acordando somente uma vez no período noturno. Então, pode seguir, porque para a gente avançar. Posso falar? Pode. Fábio? Não, Fábio, por favor. Então, nós selecionamos aqui um paper, enquanto o residente do 4º ano, Fábio, se prepara aí para apresentar os resultados. Fernando, você usa o TTNS como um teste para indicar eventualmente Interstim? Não, para indicar Interstim, não. Até porque a gente tem até estudo que tentou verificar isso e a gente não consegue ter isso como um fator preditivo. Mas a gente usa, inclusive, a Monique, que está até aqui na reunião, ela está fazendo um estudo randomizado comparando a percutânea com a de superfície, né, para estimulação do tibial posterior. Isso é uma questão, um minutinho aí só para falar sobre isso, porque isso está colocado como pós-medicamento pelos guidelines, pelo fato de se usar uma agulha de punção para fazer estimulação, né? E isso não faz o menor sentido, porque você pode fazer isso com um eletrodo de superfície, mas os estudos que existem, a maioria são com eletrodos com uma agulhinha de acupuntura, né? Então, o que ela está estudando, ela está fazendo um estudo comparativo, aí, randomizado, de percutânea com transcutânea ou de superfície, para demonstrar que você pode fazer com eletrodo de superfície. E aí, aonde eu acho que essa terapia tem que entrar, talvez até antes de medicamento, ou junto, ou no mesmo nível dos medicamentos, né? Não uma coisa pós os medicamentos. O único problema que eu vejo disso é que tem que ter manutenção, e essa manutenção às vezes acaba sendo complicada para o paciente por custo ou por disponibilidade de fazer, porque ela não consegue fazer em casa, né? Então essa é a grande dificuldade. O Fábio separou um artigo aqui sobre a associação de drogas com esses tratamentos. Fábio, por favor. Bom dia, meu nome é Fábio, sou R4 da Urologia da Unicamp. Vou apresentar brevemente esse artigo que foi publicado no ano de 2018 no International Brazilian Journal of Urology, com o título Eficácia e Durabilidade da Solifenacina versus o tratamento aí com estimulação percutânea do nervo tibial versus a combinação desses tratamentos em mulheres com síndrome da bexiga hiperativa. Foi um estudo randomizado, controlado, com follow-up aí de 10 meses. Foram selecionadas 105 pacientes, todas com a síndrome da bexiga hiperativa, sem alterações aí, distúrbios neurológicos, sem distúrbios também, sem alterações do trato urinário, e foram randomizadas em 3 grupos. O grupo A, os pacientes foram submetidos ao tratamento com a solifenacina 5 mg uma vez ao dia por 12 semanas. Já no grupo B, foi realizado o tratamento aí com a estimulação do nervo tibial, 30 minutos por semana, também por 12 semanas. E no grupo C, os pacientes receberam a terapia combinada com solifenacina. Vale lembrar que esse grupo aqui, a solifenacina foi administrada em dias alternados por 8 semanas, um mês a menos aí dos outros grupos, e a estimulação também foi realizada aí por também 8 semanas. Foram aplicados questionários para essas pacientes, o Overactive Bladder Symptoms Score foi aplicado antes do tratamento, após o tratamento, e mensalmente aí até os 10 meses após o pós-tratamento. Overactive Bladder Questionnaire, que avaliou a qualidade de vida, que foi aplicado antes e após o tratamento, e o Patient Global Impression of Improvement Questionnaire, que também foi aplicado antes, após o tratamento e mensalmente aí até os 10 meses. O que nós
observamos ao final do tratamento. Com esse score de sintomas, observamos aí uma melhora de todas as pacientes, todas apresentaram melhora dos sintomas. Quanto à frequência diária, a terapia combinada foi superior à solifenacina. Quanto à frequência noturna, a terapia combinada também foi com significância aí, superior à solifenacina. Quanto à urgência, a terapia combinada foi superior à monoterapia. E quanto à incontinência de urgência, a terapia combinada foi superior também à solifenacina e estimulação isoladamente. Quanto ao questionário de qualidade de vida, ao final do tratamento, a terapia combinada foi superior a todas, foi superior à monoterapia em todos os questionários. E no follow-up de 10 meses, houve uma melhora aí dos sintomas de todas as pacientes, mostrando assim que a terapia combinada pode ser realizada numa baixa dosagem de medicação, com as pacientes recebendo aí menos sessões aí de estimulação do nervo tibial, sendo eficaz, e e foi duradoura, e durou por 10 meses. É isso, obrigado. Muito bem, ele fala de alguma deficiência do estudo ou não, Fábio? Ele se autocritica alguma coisa ou não? Não se autocritica. Não, tá. Esse estudo é um estudo interessante, mas a gente deve sempre lembrar que tem um efeito placebo muito grande envolvido nesses tratamentos, mas eu acho que para a gente conseguir avançar com o caso, fica aí até para a Monique, uma vez que essas alternativas de se usar eletrodos de superfície nasceram fundamentalmente em grupos de fisioterapeutas brasileiros, é uma coisa nossa aqui, né? E existem algumas publicações já, fica mais um trabalho em desenvolvimento aí. É bom saber que tem uma fisioterapeuta aqui, porque agora ela vai receber muitas perguntas, viu, Monique? Mas pode seguir, Jefferson, só para a gente evoluir com o caso, senão a gente não tem mais casos, né? Acabou, o caso... está nesse ponto, ela teve uma melhora, né? Como eu tinha dito, uma melhora importante aí dos sintomas, e agora ela mantém a sintomática. Ótimo. Para fechar o caso, antes da gente transferir aqui a coordenação para o Fernando, eu ia perguntar para o Nelson. Nelson, bom dia, tudo bem? Está lá no Rio Grande do Sul nos assistindo. Bom dia, professor. Tudo Tem bem? muita experiência. Nelson, você costuma conduzir como esses casos rapidamente aí, papum, só para a gente ter uma terceira opinião? Nós já vimos da Unicamp, já vimos da Unifesp. Eu, professor, por uma questão de financeira aqui no nosso serviço, a gente não costuma associar medicamento, então a gente parte assim, terapia comportamental, uma droga não deu certo, eu sou um pouco agressivo, eu já vou pro Botox, né? Ainda mais com uma urodinâmica mostrando umas contrações de grande intensidade, que eu acreditava que as drogas não iam sedar essa bexiga. Então eu sou um pouco mais agressivo, eu uso mais precocemente Botox, professor. Ótimo, muito obrigado, Nelson. Então agora o caso está nesse ponto, eu transfiro aí para o Fernando para o segundo caso. Na verdade, quem vai apresentar é o André, né, André? Você pode puxar a apresentação para você? Perfeito, doutor. Vamos lá. Só fazer uma introdução. Nós trouxemos aí um caso polêmico aqui para apresentar algumas coisas e é óbvio, a polêmica é sempre bem-vinda no meio de tantos especialistas aí. Vamos lá, André. Bom dia, como já foi dito aí, eu sou André Barcelos, sou fellow do setor de disfunções do trato urinário inferior da Escola Paulista de Medicina, onde eu também fiz a residência. Eu vou começar com 2 casos clínicos aqui, para a gente debater um pouco. Primeiro, um paciente do sexo masculino, ele é taxista, tem 62 anos, ele vem para a gente com a história de sintomas do trato urinário inferior mistos há 6 anos, referindo jato fraco, esforço miccional, sensação de esvaziamento vesical incompleto, o intervalo miccional reduzido de 2 em 2 horas e hoje incontinência que motiva ele a fazer uso de 2 protetores diários, já que ele é taxista, não tem a possibilidade de estar parando a todo momento. Refere ainda a nocturna de 3 a 4 episódios por noite. Ele já fez uso de tanzolosina e dutasterida nos últimos 4 anos, tinha uma resposta relativamente satisfatória no início, mas tem uma piora progressiva aí nos últimos meses. Ele tem um IPSS total de 28 e um índice de qualidade de vida de 5. Comorbidade desse paciente é tabagista e hipertenso, faz uso de hidroclorotiazida. Exame físico, ele tem uma próstata fibroelástica estimada de 50 gramas e em exames complementares a gente tem um PSA de 1,6, urianálise e urocultura negativas, sem nenhuma alteração.
creatina de 1,1 e uma próstata de 62 gramas no ultrassom, onde foi evidenciado também um resíduo pós-miccional de 80 ml. Cássio, eu posso perguntar para o seu residente aí? O que você acha desse paciente? O que você faria para ele agora? Jefferson. Beleza, bom dia, professor. Então, esse caso é um paciente aí com predomínio dos sintomas aí de enchimento, mas assim, já refratário das medidas, chama atenção esse resíduo miccional dele. Acho que uma avaliação urodinâmica para a gente poder esclarecer essa fase miccional dele é importante antes de alguma medida mais, como por exemplo, uma medida terapêutica cirúrgica para ele, seja aí por meio da RTU, seja eventualmente que a gente vai fazer a aplicação de botox. Por hora, a gente pode associar alguma droga, um antimuscarínico ou mesmo uma mirabegrona para esse paciente, para tentar controlar esses sintomas, melhorar a qualidade de vida, até a realização dessa urodinâmica. O que foi feito aí, André? Perfeito. O paciente, então, de fato, ele foi encaminhado para um estudo urodinâmico, estava refratário já as medidas iniciais, a gente procedeu, então, com a fluxometria, o paciente chegou... Só fazer uma outra pergunta. Alguém operaria esse paciente sem urodinâmica? Acho que o pessoal aqui não. Acho que não, né? Então é interessante, você vê, os guidelines, eles não dão muita bola para a urodinâmica em homem, né? E assim, tem algum detalhe lá que separa os sintomas de armazenamento, mas de maneira geral, o que a gente vê com os urologistas e de maneira geral, o pessoal, tem muita gente que opera esse paciente sem urodinâmica, né? Eu particularmente faço urodinâmica antes de intervir. O senhor quer comentar, professor Carlos? Tem algum... Acho que... Esse paciente não tem sintomas típicos de obstrução infravesical, ele tem uns sintomas mistos, então você tem que ter um esclarecimento e o paciente quer saber como é que vai ficar depois da cirurgia. Exato. Não, perfeito. O que o senhor acha, doutor D'Ancona, só para a gente discutir um pouquinho, que a urodinâmica mudaria em relação à conduta cirúrgica desse paciente? Ele pode mudar, se você realmente tiver um fator obstrutivo, você pode orientar o paciente que talvez seja necessário um tratamento pós uma desobstrução. E que nem se você for fazer botox, você não pode fazer botox num paciente obstruído. Então ele vai mudar essa orientação. E você vai orientar o paciente que ele não vai ficar totalmente assintomático após o tratamento cirúrgico. Senão você vai deixar ele totalmente desapontado. Isso. Perfeito. A urodinâmica pode não mudar, porque o pessoal que argumenta contra a urodinâmica é que aqui nós somos talvez meio que com raciocínio semelhante, mas quem argumenta contra fazer a urodinâmica, eles acham que não muda a conduta. Né? Então eles falam, não vai mudar a conduta, eu vou operar de toda forma. Mas muda, como o professor D'Ancona apontou, muda o prognóstico, né? Você consegue dar uma visão do paciente de uma evolução pós-operatória. Né? Acho que essa que é a grande mensagem da urodinâmica. Doutor Samo tem uma questão aqui à distância, ele está online. Pode falar, Samo. Oi, bom dia, Fernando. Bom dia, Samo, prazer ouvi-lo. Tudo bem. Então, nesse caso, você não iniciaria com um diário miccional, além de antes da urodinâmica? Na prática, eu peço muito pouco diário miccional. Na prática, não estou dizendo que não é bom e que não deva ser pedido, mas na prática, conduzindo esse caso, eu raramente solicito. Geralmente eu solicito diário miccional quando eu faço uma urodinâmica que não está muito compatível com a história. E aí eu vou tentar entender um pouquinho melhor o que está acontecendo na vida desse paciente. Então, não sei a opinião das outras pessoas aí, na prática, se pedem de rotina e diário miccional. Uma conversa bem feita aí na consulta, às vezes substitui o diário, né? Aqui tem bastante informação do diário. Quer seguir, André? Perfeito. O paciente, então, chegou para realizar estudo urodinâmico completo, chegou com um forte desejo miccional, ele urinou 100 ml, um fluxo achatado com um Qmax aí próximo de 7 ml por segundo e um resíduo de 70. O paciente, então, foi encaminhado para o estudo fluxo-pressão e a citometria inicialmente. Ele conseguiu um enchimento até 300 ml,
paciente apresentou um desejo inicial já precoce, a partir de 70, 80 ml ele já manifestou desejo. Quando ele começou a apresentar a primeira hiperatividade de detrosura, que foi de maior amplitude. A gente vê que são hiperatividades fásicas, de amplitude máxima de quase 100 centímetros de água, e em 2 ocasiões dela, uma a gente consegue detectar aqui no gráfico, houve perda em jato, em outras 2 situações houve perda em gotas da urina. Então a gente conseguiu encher até 200 ml, quando foi interrompido o enchimento em decorrência das hiperatividades repetidas, e nesse momento aqui, em que ele voltou para a linha de base, a gente liberou a micção dele, o paciente urinou com um fluxo máximo de 11 ml por segundo, um volume de 135 ml, e ficou com resíduo de 90 ml. A pressão de detrosura máxima é em torno de 50 centímetros de água no fluxo pressão. Ô Jefferson, e aí, o que você sugere para ele? Bom, então, professor, eu acho que ele realmente tem um componente, além do componente obstrutivo, tem essa hiperatividade. Inicialmente, poderíamos até tentar um tratamento cirúrgico para ele, alinhando as expectativas do paciente de que a hiperatividade dele, né, esses sintomas de bexiga hiperativa talvez não, provavelmente não vão resolver por completo, pode ser necessário um tratamento adicional aí. Podemos iniciar agora o mirabegrona antimuscarínico, tomando cuidado com esse resíduo miccional que a gente vai ter que avaliar de perto, e futuramente talvez ele precise aí de botox para controlar melhor esses sintomas. Aqui de novo vem aquela questão, né, veja, ele não tem uma obstrução tão severa, né, olhando aqui, ele tem um BOI dele deu quanto, André? 50? Quanto? Vai ser em torno de 35, mais ou menos. Era 55, com o fluxo máximo de 11, foi 35 para 35. BOI de 30, 35 aí, cai numa zona duvidosa, né? E não tem uma obstrução tão grande. Então, aqui são alguns pontos que eu acho que gostaria aí depois de ouvir o professor D'Ancona, né? Primeiro, não é uma obstrução. A cirurgia da próstata, a RTU, ou seja lá qual técnica que se pensa utilizar, ela é uma cirurgia que ela tem o poder de desobstruir o canal urinário. Esse exame não mostrou uma obstrução tão severa. Ele tem um grau de obstrução, mas que não é nada tão severo. E aí, qual seria o sentido de fazer a cirurgia? Primeira coisa, primeira discussão. Óbvio, talvez diminuir o resíduo pós-miccional dele e tirar essa pequena obstrução. Segundo ponto, essa desobstrução vai melhorar a hiperatividade? Né? Então, quando a gente desobstrui um paciente, a gente melhora a hiperatividade? E quando a gente vai discutir isso, eu estou pondo esses pontos porque a gente discute com outros colegas que são contra ou acham que é desnecessária a urodinâmica, eles acham que tudo melhora com a RTU. Eles acham que a RTU resolve todos os problemas do trato urinário inferior, né? E eu vi que o doutor D'Ancona tem a dizer. Só um minuto, qual é a idade desse paciente mesmo, André? Tem 58 anos. Um paciente jovem. Vendo essa urodinâmica, às vezes dá a impressão até que ele encadeou uma contração detrusora e aí urinou na sequência. Às vezes, apesar de ele ter chegado à linha de base aqui um pouco antes, mas, professor Carlos, o senhor quer comentar? Depois o Bira comenta também. Esse caso é um caso de dúvida de obstrução, não uma linha de dúvida. Eu faria um ultrassom para saber se tem alguma repercussão vesical e também ver o formato da próstata, se ele tem um crescimento prostático intravesical ou não. Sim, mas eu não tomei a conduta, eu quero saber a parte de uma imagem que você ia saber. Lógico que vai ter que tratar. Tá, Bira, por favor. Até uma curiosidade, Fernando, esse paciente fez urodinâmica, ele estava tomando 2 medicamentos, né? Alfa-bloqueador e dutasterida. Então, talvez isso mascare um pouco essa questão da obstrução. Eu queria saber, em relação a isso, se muda alguma coisa. Esse é um bom ponto mesmo, se a gente suspende os medicamentos para fazer urodinâmica ou não. O senhor suspende, doutor Carlos? Eu suspendo, mas os medicamentos, somente 30% tiram da face obstrutiva para não obstrutiva. Então, é muito pouco funcional. Eu costumo suspender 2 semanas também. Fernando, você quer comentar a questão do Bira? Oi, Bira, tudo bem? Bom dia aí.
O que acontece? Na minha cabeça, eu acho que não faz muita diferença. Só é importante você saber se aquela urodinâmica é feita com ou sem remédio. Então, se ele faz a urodinâmica com medicação e você demonstra um grau obstrutivo, pronto, é ótimo você falar, esse remédio não está desobstruindo nada. E se você faz a urodinâmica, ele está tomando remédio e não tem obstrução, você vai saber que, olha, o remédio está fazendo efeito. Mas se você não tem a informação se está ou não tomando remédio, aí é um problema, né? Porque aí você pode tomar uma decisão errada. Mas vamos seguir no caso, então, que aí a gente vai tendo mais coisas para discutir, senão a gente come muito tempo aqui. Esse paciente acabou, após a urodinâmica, sendo introduzido o mirabegrona, como o próprio Jefferson sugeriu. Ele fez um uso do mirabegrona por algumas semanas, 6, 8 semanas, apresentou melhora parcial dos sintomas, mas ainda estava bastante insatisfeito com o padrão missional, tanto da parte de esvaziamento quanto de armazenamento. Ele via melhora, mas ainda estava bem insatisfeito, com a qualidade de vida bem reduzida. Então agora a gente está com esse paciente, então, tem uma bexiga hiperativa, um quadro, podemos chamar assim, mais severo, um quadro duvidoso, né, de uma possível obstrução infravesical, tomando 2 ou 3 medicamentos, né, medicamentos para esvaziamento e medicamento para armazenamento. O que a gente faz agora, Jeff? Oi, professor. Então, agora, realmente, esse paciente com predomínio dos sintomas na fase de enchimento, realmente, acho que temos que resolver essa questão da fase de enchimento. A questão é que a próxima terapêutica dele seria essa aplicação de Botox, só que um paciente já com resíduo elevado, né? Então, talvez seja interessante a ideia de desobstruir ele, pensando aí na redução desse resíduo para a gente poder partir para essa terapia do Botox intravesical. Mas ele tem exame de imagem, André, conforme o professor Carlos pediu? Ele tem ultrassom e não tinha lobo médio, não. Tá, ele tem um ultrassom, então, sem maiores... uma próstata média e uma bexiga não espessada, é isso que eu vi ali, né? Sem índice de protrusão, perfeito. Tá, sem protrusão. Então, você sugeriu a gente fazer isso, né, Jeff? Fazer uma RTU com Botox. E fazer só o Botox? Não, podemos, deixando o paciente claro que ele tem um risco aí mais elevado de elevar esse resíduo, que talvez ele precise fazer um cateterismo intermitente, eventualmente. Qual que é a chance de um homem fazer Botox e entrar em retenção urinária? Não sei dizer, professor. Nem eu. Ninguém sabe, viu, Jeff? Na verdade, são questões, né, e é por isso que a gente trouxe esse caso, que a gente não sabe. Então, a maioria dos estudos que tem aí com Botox são em mulheres, né? Então, os grandes séries de Botox têm aí um número de 3 a 5% dos pacientes masculinos, e a gente também não sabe, esses pacientes masculinos que estão incluídos, qual era o perfil deles, né? Se era um perfil mais que tinha obstrução associada ou não, se não tinha obstrução, pela idade. Então, existem dezenas de questões aqui que a gente não tem respostas absolutas, né? Mas a gente acaba usando esse bom senso aí que você sugeriu, né? De tentar, vamos diminuir a resistência uretral ao máximo e, a partir disso, tentar diminuir a chance de retenção urinária em homem, né? Enfim, mas a gente não sabe muito bem isso. Mas eu vou... Alguém aqui faria Botox e RTU no mesmo tempo para um paciente como esse? Birajara se colocou a favor, acho que o único aqui, Fernando. O Orestes a minha tendência seria fazer estagiado. Orestes, pode falar. Eu queria colocar o seguinte, antes da cirurgia, por que não associar, como foi colocado no caso anterior, a eletroestimulação? Ótima pergunta. Pergunta para o professor D'Ancona. A eletroestimulação do tibial, ele não tem efeito adverso, então você pode tentar, é ótimo. É ótimo mesmo, é perfeito. A gente fez uma série de homens lá, que a gente fez eletroestimulação na escola também, e a resposta é tão boa, parece aparentemente tão boa quanto as mulheres.
Então, acho que Mas tem que ser uma igual, né? alternativa Mas, também. Fernando, não pode ser diferente, né? Se você... A sim, metodologia é mas uma só. é que no homem nós temos esse complicador que é a próstata, né? E isso que traz as questões e as dúvidas, né? Se o comportamento... Porque homem com bexiga hiperativa associado a obstrução infravesical, né? Eles têm uma chance aí de perto de 50% de melhora da bexiga hiperativa após a desobstrução. Talvez a longo prazo isso piore de novo, né? Mas... O pessoal está muito curioso de saber a evolução desse caso, Fernando. Vamos seguir, então. Bom, foi salientado todos esses pontos para o paciente. O paciente sabia que em algum momento a desobstrução seria necessário, então, juntando todos esses fatores em conjunto com a equipe, foi optado por fazer a ressecção transuretral com a aplicação do Botox no mesmo momento, sabendo dos riscos e da possibilidade eventual de retenção, de ter piora dos sintomas de vaziamento. Na realidade, esse paciente foi submetido a esse procedimento, está tendo uma boa resposta, está no 8º mês de pós-operatório e bem satisfeito com o padrão miccional. Não teve grandes intercorrências nos pós-operatórios, só sintomas transitórios pós-cirúrgicos imediatos e está sendo seguido aí ambulatorialmente, mas a princípio satisfeito e possivelmente aí reprogramar o Botox posteriormente para manutenção do tratamento. Aí, dentro dessa questão que surgiu aí no meio do caminho, né? Faz junto, faz depois, faz estagiado, qual foi o racional nesse caso específico? A gente talvez tenha que isolar caso a caso. O racional aqui foi o quê? A RTU foi uma medida que foi tomada para diminuir a resistência uretral. Na verdade, o maior problema desse paciente era a bexiga hiperativa, que nós queríamos tratar com uma terceira linha de tratamento, mas estávamos preocupados que essa terceira linha de tratamento fosse trazer, eu já tinha um resíduo, né? Fosse trazer um aumento desse resíduo, uma piora, e aí a RTU foi mais no sentido de a gente diminuir a resistência uretral e talvez minimizar ou diminuir a chance dele ter problema de retenção urinária. Então, esse foi o racional que a gente usou, obviamente passível de todas as críticas e elogios aí de todos os lados. Ótimo. Caso muito interessante também, além dos guidelines, né, Fernando? É. Esse caso tem mais alguma coisa, André? Doutor, eu trouxe outro um pouquinho mais curto e no final trouxe um artigo só para contextualizar esses principais pontos que a gente debateu. Ah, segue então, deixa ele seguir, já. Perfeito. Próximo caso, um pouco mais curto, é um paciente também do sexo masculino, ele é contador, tem 65 anos, vem também com sintomas mistos, com um predomínio agora um pouco maior dos sintomas de esvaziamento há cerca de 2 anos. Tem jato fraco, uma hesitação miccional, sensação de esvaziamento vesical incompleto, intervalo miccional reduzido também de 3 em 3 horas, com urgência miccional sem perdas urinárias. Ele tem uma noctúria aí de 2 a 3 vezes por noite, está em uso de solifenacina com doxazosina há 1 ano e com melhora parcial dos sintomas. Teve 2 quadros de infecção no trato urinário, com uroculturas positivas, e o PSS total 24, com índice de qualidade de vida de 4. Não tem nenhuma comorbidade. No exame físico, é uma próstata de 40 gramas, fibra elástica, um PSA de 1,2 por urocultura negativa, uma creatina de 1,2 e uma próstata de 32 gramas, com resíduo pós-funcional de 100 ml. Vai direto para a urodinâmica, André, porque aí a gente já mostra a diferença dos dois casos. É um paciente, então, que estava refratário aos sintomas, aos medicamentos e com a programação possível de uma intervenção cirúrgica. A gente comia ele para o estudo urodinâmico. Na fluxometria, é um paciente que urinou 120 ml, próximo de 100 ml, com fluxo achatado, que max em torno de 6, 7 ml por segundo e com resíduo de 90 ml. Na citometria, um paciente que tolerou enchimento até 180 ml, uma sensibilidade a princípio aumentada, porque foi limitado o enchimento com a capacidade reduzida, e com cerca de 180 ml ele fez uma hiperatividade sem perda urinária, com a pressão de dosura máxima de 43 centímetros de água. Ele conseguiu ter um bom controle dessa hiperatividade, mas por manutenção da urgência, parecia que ele queria fazer uma nova hiperatividade aqui, a gente acabou liberando a micção
paciente urinou aí com a pressão detrusora máxima em torno de 72, 74 centímetros de água, com um Qmax em torno de 7 ml por segundo e ficou com resíduo de 180 ml. Então, um caso um pouquinho diferente, o padrão aí. Aqui, então, nós temos um quadro que o paciente está mais obstruído, né? Uma obstrução documentada aí pela urodinâmica, né? Exato. Na sequência, aí, no caso, André, senão a gente vai estourar o tempo aqui. Perfeito. Esse caso, apesar da hiperatividade, o paciente foi submetido à ressecção transuretral da próstata, com uma boa desobstrução e, a princípio, a hiperatividade nos primeiros 6 meses de segmento estão bem controladas. O paciente está bem satisfeito só com a RTU e relativamente controlado dos sintomas de armazenamento. Então, assim, nesse caso, a gente, como não tinha uma obstrução, ele tinha uma obstrução mais importante, a nossa opção foi fazer estagiado se fosse preciso, ou seja, desobstrui e aí espera, e aí a conduta nossa de rotina é essa, espera 6 meses. Né? Nesses 6 meses, a gente tenta controlar com medicamentos, né? o mirabegron, o beta-agonista ou antimuscarínicos, e se não tem melhora, aí, no segundo momento, pensa em uma nova terapia. Né? Acho que essa é a mensagem dos 2 casos aí. O André tem uma revisãozinha aí do que nós temos de evidência de botox em homens. Né? Há um questionamento aqui, Fernando, o Juliano, que faz parte do grupo de disfunção miccional. Eu acho que o que determina a diferença de prognóstico nos 2 casos, na verdade, não é por ser mais obstruído ou não, e sim pelo posicionamento da contração detrusora no enchimento, que já tem evidência na literatura que quando ela ocorre acima de 160 ml, na fase terminal, ela normalmente é relacionada à obstrução. Então, o prognóstico é muito bom com a RTU. Sem contar que esse é um estudo. Existe um estudo que foi feito, que fizeram ressonância funcional dos pacientes e avaliaram isso. Mas eu confesso que é um estudo interessante, mas ele tem uma quantidade enorme de problemas, aí, de críticas possíveis, né? E a gente não tem essa resposta de uma maneira definitiva ainda. Acho que é mais ou menos por aí que o André vai caminhar agora. Perfeito. Fazer uma breve revisão aqui dos principais pontos que a gente debateu. O primeiro deles em relação ao uso do Botox em homens com bexiga hiperativa. Bom, só sintetizando aqui, dando um background do assunto, a definição de bexiga hiperativa pela ICS é um complexo de sintomas com urgência urinária, comumente associada a aumento da frequência diurna e ou noturna, com ou sem incontinência na ausência de infecção urinária ou outra doença que justifique. A prevalência oscila muito na literatura, de 14% até 50%, a depender da população que foi analisada. Como já foi dito, o tratamento conservador com treinamento vesical, treinamento do músculo do assoalho pélvico, controle hídrico, uso de antimuscarínicos ou beta-3 agonistas são os tratamentos de primeira e segunda linha. E no caso de refratariedade, esses pacientes aí vai para tratamentos um pouco mais avançados, com a eletroestimulação, uso do Botox ou do neuromodulador. O uso do Botox ele foi aprovado pelo FDA em 2013 para quadros de bexiga hiperativa não neurogênica e pelo Instituto Nacional também foi liberado o uso em pacientes com bexiga hiperativa com hiperatividade documentada e refratária às medidas iniciais. Mas, na realidade, apesar dessas recomendações do uso do Botox, a gente vai ver aqui nessa revisão sistemática publicada nesse ano pelo Truze de que o uso do Botox no homem é muito mais uma extrapolação do que a gente tem de evidência nas mulheres, né? Essa revisão aqui, ele pegou um total inicial de 75 estudos, mas após os critérios de exclusão, ele fez uma análise final de 12 estudos que contemplaram o uso de Botox em homens. Desses 12, somente 2 são ensaios clínicos randomizados e que tem uma qualidade para gerar uma evidência maior. Desses 12 estudos que foram selecionados, somente 6 contemplam somente homens. O total geral desses 12 estudos é menor do que 1.000 homens, então a casuística baixa para a gente gerar um conhecimento ideal do uso do Botox nesse cenário. Os estudos variaram com uma amostra, o tamanho amostral de 28 a 146 pacientes, e eram homens com idade média de 67 anos. No entanto, são grupos bem heterogêneos, contempla cenário
bem diversificado de patologias e de perfil de paciente. No total aqui, 77% dos casos foram utilizados a ONA e em 23% a abubotolino. A dose variou de 100 a 300 unidades, sendo aplicado intradetrosol ou suburotelial. O intervalo de aplicação das doses variou de 21 a 28 meses e o tempo de follow-up desses pacientes, também de forma heterogênea, variou de 3 a 69 meses. E de apanhado geral aqui de resultados que a gente vê que a taxa de sucesso documentada variou de 33% a 67%, com a melhora no índice de qualidade de vida do IPSS em torno de 40%, e uma melhora também, de acordo com os questionários, dos sintomas de bexiga hiperativa. Eu trouxe aqui alguns parâmetros que os estudos documentam melhores em relação à redução das hiperatividades detrosoras, a capacidade citométrica máxima, uma discreta melhora visual da capacidade, há uma diminuição do índice de contratilidade vesical e também uma redução do fluxo máximo. Em relação às complicações do uso do Botox nesses pacientes, a gente vê aqui que a taxa geral de infecção do trato urinário foi em torno de 30%, a de retenção urinária de 20% e de aumento do resíduo pós-miccional em torno de 37%. Então, essa tabela aqui mostra a melhora dos índices de qualidade de vida, como eu falei, em torno de 40%, resultados que parecem acompanhar aí o cenário nas mulheres, e mesmo com essas evidências ainda escassas, a gente traz que o guideline europeu ele extrapola, então, o conhecimento que a gente tem do uso do Botox em mulheres e também autoriza o uso em homens, apesar dessas ressalvas aí que eu trouxe. E um outro ponto de debate aqui para trazer em relação ao uso do Botox concomitante à RTU de próstata. Será que tem alguma evidência relacionada a isso? Não há nenhuma recomendação a nível de guideline, e eu trouxe inicialmente esse estudo aqui, que é para justificar o uso, talvez, concomitante ou não. A gente sabe que nos pacientes que fazem desobstrução e que têm sintomas mistos, eles têm uma melhora importante dos sintomas de armazenamento. A gente vê aqui nesse estudo de 2009 que em torno de 71% dos pacientes melhoraram os sintomas de urgência, 60% melhoraram os sintomas das frequências urinárias e em torno de 43% houve melhora da noctúria após a desobstrução. No entanto, alguns estudos já evidenciaram que cerca de 60% desses pacientes acabam recorrendo a esses sintomas no médio a longo prazo. Então, o único estudo que eu consegui identificar aqui que tenta justificar o uso concomitante do Botox com a desobstrução é esse aqui, publicado em 2020, cabível de alguns questionamentos acerca da metodologia, mas é o que a gente tem de evidência para isso aqui. É um estudo de caso controle em que comparou o uso da solifenacina associada à desobstrução ou a desobstrução associada ao uso do Botox. A gente vê que eram pacientes com perfis semelhantes, a idade média em torno de 70 anos, volume prostático em torno de 53, 57 gramas. No follow-up desses pacientes de 6 e 9 meses, a gente vê que eles melhoraram os parâmetros relacionados ao armazenamento, tanto com 6 quanto com 9 meses. No grupo tanto do Botox quanto no grupo da solifenacina, houve melhora dos parâmetros. E no comparativo do grupo da solifenacina com o do Botox, a gente vê que os pacientes com Botox apresentaram índices de melhora superiores ao solifenacina. Então, talvez essa aí é o único estudo que contemple esse nosso debate aí. Talvez seja um espaço ainda a ser estudado e investigado para gerar evidências maiores para justificar esse uso. Legal. Então, como mensagem final, que os sintomas de armazenamento eles melhoram com a desobstrução, mas tem uma alta taxa de recidiva. Fica questionado, então, se o Botox é uma alternativa em homens. A gente sabe que, apesar de carecer de evidências, é uma prática bem consolidada. E também fica o questionamento aí em relação à concomitância da desobstrução com a aplicação do Botox. Deve ser aplicado em casos bem selecionados ou em contexto de pesquisa.
Com todas as limitações lá da meta-análise do Truzzi, ele apresenta lá um risco de retenção urinária aguda de 20%. Acho que isso daí é um dado importante para ser apresentado ao paciente aí, quando a gente vai partir para uma conduta como essa, né? Acho interessante aí, muito bons estudos. Algum outro comentário, Fernando? Não, eu vou, só para não avançar a reunião aí, acho que entra com os casos seus. Tem mais um caso seu? Né? Nós temos mais 15 minutos aqui, eu vou pedir para o Jefferson seguir com o segundo caso que ele preparou. Então. Muito bom, parabéns aí, André. Obrigado, professor. Muito bom. Bom, então, prosseguir na reunião. Próximo caso, a paciente MCV feminina de 58 anos. Uma paciente que vem com queixa de aumento da frequência miccional, aproximadamente 10 vezes ao dia, 3 vezes durante a noite, com o uso de 4 absorventes. Eventualmente apresenta perdas associadas a esses sintomas de urgência e com perdas também aos esforços, ao espirrar, ao carregar peso. Uma paciente menopausada há 8 anos que não fez uso de terapia de reposição hormonal, sem alterações de demais sistemas. Paciente diabético, hipertenso com glaucoma de ângulo fechado, uma paciente gesta 2 com 2 partos vaginais e um PO de 7 anos de esterectomia subtotal devido à miomatose, e nega antecedentes familiares relevantes. Ao exame físico, uma paciente obesa com MC de 33, com um prolapso anterior, estágio 2, com perdas durante a manobra de Valsalva. Chamava atenção que, ao reduzir esse prolapso, a paciente não apresentava perdas e tinha um certo grau de atrofia vaginal. Uma função renal com uma creatinina de 1,1 e uma urina 1 e uma urocultura negativas. Realizado diário miccional dessa paciente, comprovando que já estava mesmo na história com 12 micções ao dia, 3 micções à noite de padrão, com 2 episódios de urgência associada à perda, com predomínio de ingesta hídrica durante o dia. Foi solicitado um ultrassom, então, de rins e vias para essa paciente com resíduo miccional baixo de 20 ml, uma bexiga de paredes lisas e um rim preservado, sem alteração de diferenciação córtico-medular. Portanto, uma paciente hipertensa, um PO de esterese subtotal, uma incontinência urinária mista com prolapso grau 2. Então, Juliano, você quer opinar nesse caso? Um paciente com incontinência mista, prolapso moderado. Em relação complementar, eu acho que é aplicável a urodinâmica. Eu verifiquei que tem glaucoma, né? Então a gente vai ter restrição no usnoide muscarínico. E eu arriscaria começar com o mirabegrona, um teste terapêutico, e uma reavaliação posterior. Deixaria a urodinâmica para falha do teste terapêutico. Mas e a perda aos esforços dela? Por enquanto, eu não investiria no tratamento da perda aos esforços. Buscaria tratar o componente funcional? E deixar esse prolapso inocente. Lembrando que existe um conceito de que esse prolapso pode ter participação na gênese da hiperatividade. Se eu quisesse ir por esse lado, eu iria primeiro para a urodinâmica, mas eu intensificaria meu tratamento no armazenamento por enquanto e reavaliaria posteriormente. Doutor Carlos, o que o senhor faria? Não, eu só concordo com essa conduta. Eu podia associar exercício do assoalho pélvico. Também um tratamento da incontinência urinária de esforço. Porque ela tem um prolapso moderado. Existe alguma evidência de que esses exercícios do assoalho pélvico em prolapsos moderados podem ter algum efeito, né? Mas é uma conduta também que foge dos guidelines aqui, porque nós podemos tratar essa paciente de várias formas, né? O Jefferson, o que foi feito para a gente avançar aqui com o tempo? Bom, foi solicitada então a avaliação urodinâmica dessa paciente. Inicialmente foi enchido, foi visto contrações detrusoras, uma hiperatividade do detrusor, uma bexiga de complacência preservada, uma sensibilidade preservada. A paciente acabou perdendo o cateter, precisamos encher a bexiga novamente para fazer o estudo do fluxo-pressão, com volume urinado de 150, com fluxo máximo de 8 ml, com pressão detrusora no fluxo máximo de 65, com índice de contratilidade de 105, com resíduo de 50 ml. Foi optado, então, por correção sítio-específica anterior dessa paciente, que evoluiu bem no pós-operatório, recebendo alta no PO1,
retornou então 3, 6 meses com melhora da incontinência ao esforço, porém mantendo queixas de urgência. Então, acho que Fez sling antes de nela, você... Cássio? Não fiz sling. Então, a gente colocou esse caso por conta, se o Jefferson voltar na urodinâmica, tem 2 pontos nesse caso. Nós testamos essa paciente quanto à incontinência com redução do prolapso. E com o prolapso reduzido, ela não perdeu urina com a bexiga cheia. E ela, no estudo miccional, ela tinha um padrão de fluxo muito ruim, com um fluxo máximo de 8, né? Estava aparentemente um pouco obstruída, e nós resolvemos estagiar o tratamento e corrigimos somente o prolapso num primeiro tempo. E houve melhora da incontinência de esforço dessa paciente sem sling. Então, é um caso também que seguiu um caminho, porque seria perfeitamente justificável implantar um sling nessa paciente. A gente poderia discutir se transobturatório ou retropúbico, essa é outra questão, né? Mas quem normalmente o faz por via retropúbica, na maioria das vezes, né? Mas o fato é que ela manteve aí unicamente uma urgência e mantinha ainda incontinência durante o orgasmo. E aí, Juliano? Incontinências durante o orgasmo geralmente são associadas à bexiga hiperativa. E agora ela está incomodada com a incontinência durante o orgasmo. E agora com uma anatomia melhor. Não estou ouvindo ele aqui, Cássio. Acho que agora foi. Fica ainda mais favorável para a minha linha inicial de tratamento, que era no armazenamento. Você tem todas as opções disponíveis do tratamento de armazenamento, ainda não foi tentado nenhuma. Como eu disse no começo, há restrição ao uso do antimuscarínico, eu escolheria o agonista beta-3 e começaria. Lógico, orientação comportamental, fisioterapia, sei, fica livre, mas eu normalmente não uso. Numa situação dessa, a minha tendência seria recomendar fisioterapia simultânea nessa situação, porque agora ela está com a anatomia melhor, ela pode responder à fisioterapia, ela é jovem, então ela vai sofrer uma degeneração tanto da correção do prolapso quanto da condição vesical no envelhecimento, e eu tentaria fazer com que ela tivesse aí um estímulo a fazer a fisioterapia. Algum comentário daí, Fernando? Não, né, eu achei interessante, assim, uma paciente que tinha uma bexiga hiperativa, né, e imaginando que o prolapso pode ser uma das causas, faz o tratamento anatômico, que vocês fizeram, e agora ela tem que seguir uma linha, ela está anatomicamente resolvida, e a queixa, agora ela tinha uma incontinência mista, mas agora, pelo jeito, é uma incontinência de urgência pura, e aí segue a estratégia dentro das linhas terapêuticas disponíveis aí com você. Acho que é isso aí. E o que foi feito? Bom, o Dr. Carlos tem um comentário. Tem alguns autores que querem correlacionar que o prolapso é causa de bexiga hiperativa. Nesse caso, você corrigiu o prolapso e não melhorou a bexiga hiperativa. Como é que você explica isso? De que lado você fica? Pois é, por isso que é polêmico o caso. E melhorou a incontinência de esforço, né? Eu acho que esse é um prolapso moderado. Existe um estudo que, se eu não me engano, utilizou o Elevate na época e que focou nessa correção de prolapsos moderados com melhora da urgência. E eles mostraram uma significância na melhora da urgência, na série lá, uma série grande, mais de 100 pacientes. Mas nesse caso aqui, ela manteve a queixa de urgência com a correção do prolapso. E nós atribuímos aqui a melhora da incontinência de esforço por uma tração que foi feita ali durante a correção do prolapso da fáscia pubocervical e que acho que esticou um pouco a fáscia pubocervical e melhorou o suporte suburetral dela. Foi assim que a gente interpretou. Comentário rápido, Cássio, aí, pegando o gancho do Dr. D'Ancona, o que acontece assim, as evidências de que corrigir prolapso melhoram bexiga hiperativa são fracas, mas a gente repete tanto que parece que é um negócio que está super estabelecido, mas realmente as evidências são fracas. E aí,
talvez, e aí o racional para que isso exista e seja verdade, é que em prolapsos maiores existiria uma tração dos nervos e do trígono vesical, e isso traria algum tipo de disfunção miccional, e que, quando tratado, resolveria a bexiga hiperativa, né, ou hiperatividade. Mas, de novo, é um assunto que a gente repete tanto e parece que está cheio de evidência, e não tem. São poucos estudos que não são de grandes qualidades. Existe, eu já revisei isso daí, existe esse estudo com Elevate e um estudo italiano da Elisabetta Constantini com sacro-colpo-fixação, focando na melhora da urgência. Mas é isso mesmo, são poucos estudos e é o componente apical, que é advogado lá pelo Peter Petros, não tanto o componente anterior. Mas, Jefferson, e aí? Ela tem essa incontinência durante o orgasmo, e o que foi feito? Bom, então, como o doutor Juliano mesmo já tinha dito, foi iniciado o uso de mirabegrona para ela. Ela tinha certa atrofia vaginal, foi iniciado promestrieno, apresentou melhora quase completa aí dos sintomas urinários, mas manteve ainda perdas durante o orgasmo, mantendo o prejuízo aí à qualidade de vida dela. Aí ficou mais focado aí na questão do orgasmo dela. Pois é, ela insiste que ela tem perdas durante o orgasmo, Juliano. E aí? Abstinência. Eu iria para uma linha menos invasiva, aí sim acho que a fisioterapia pode ajudar. Volta tudo que deu. Eu iria, entre as opções oferecidas aí, né, sobre botox e fisioterapia, eu iria para uma linha menos invasiva, que seria da fisioterapia. TTNS, você faria? E associado a exercício do assoalho pélvico também. Mas é só durante o orgasmo. Mas você faria alguma coisa diferente, Fernando? Entender isso. Como é que está no dia a dia dela? Ela está... Uma coisa é falar, ela melhorou. Outra coisa, ela está curada, vamos dizer assim, da bexiga hiperativa, né? Porque a gente tem associação de perda durante o orgasmo em mulheres que têm bexiga hiperativa. Existem estudos mostrando isso. Aí, se ela tem um processo de bexiga hiperativa ainda, porque às vezes ela melhorou e está tolerando uma bexiga hiperativa. Aí a gente vai ser mais agressivo na bexiga hiperativa. Como é que ela está, Jefferson? Durante o dia não tem mais nenhum sintoma? Não tem mais urgência? Ela melhorou 80%, 90% aí dos sintomas dela. Tá sem perdas, controlando sintomas noturnos. A questão dela, ela tá mais focada aí nessa perda durante o orgasmo mesmo. Acho que o Jefferson pode seguir, Jefferson. Nós estamos no tempo. Tentando responder aí, pelo menos questão da origem, né? Temos esse artigo aí relacionado em incontinência relacionada à atividade sexual, a manifestação na urodinâmica, né? Se seria aí um sintoma mais relacionado a esforço, se seria um sintoma mais relacionado à hiperatividade aí do detrusor, publicado em 2021, e foi um estudo retrospectivo que avaliou 661 mulheres sexualmente ativas com aí queixas de disfunção do assoalho pélvico, foram submetidos a exame físico urodinâmico, sendo que 1/3 dessas mulheres apresentavam incontinência relacionada à penetração e aproximadamente 18% aí durante a penetração relacionada ao orgasmo, né? E o que foi visto, na verdade, é que a associação que foi encontrada tanto relacionada à penetração quanto à incontinência relacionada ao orgasmo era muito mais relacionada com muito mais positividade aí aos sintomas ao estresse, né, a incontinência urinária mais relacionada ao esforço realizado por essa paciente do que propriamente à hiperatividade. Claro que existia um componente de hiperatividade, só que a associação foi muito mais encontrada, essa pressão de perda abdominal e com incontinência urinária aos esforços. Então, né, foi visto que algo que era importante também foi relacionado ao IMC e a pressão de perda abdominal dessas pacientes, e não foi verificada uma associação, claro que é um estudo retrospectivo, então assim, a gente está falando mais em associação mesmo, entre essa hiperatividade detrusora e a incontinência durante a penetração, mesmo quando realizado aí durante o orgasmo. Acho que chama atenção esse estudo, o N dele, que é um N bastante satisfatório, apesar de ser um estudo retrospectivo, é talvez aí o maior estudo com esse assunto, né, que realmente não tem uma resposta tão clara aí. Pois é, o Jefferson trouxe esse estudo e eu também tinha esse mesmo conceito de vocês aqui, do Fernando, de que a incontinência durante a atividade sexual é um sintoma de bexiga hiperativa, né?
e esse estudo lá do DITS, ele não conseguiu demonstrar isso daí. Mas a paciente, ela tem segmento, Jefferson? Tem, professor. A gente mandou ela realmente para fisioterapia, no assoalho pélvico, teve uma melhora aí parcial, assim, ela está mais satisfeita, com menor prejuízo à qualidade de vida, tem parceiro fixo, então, e ela também foi orientada à perda de peso. Estamos nesse ponto aí. Urinar antes da relação. Provavelmente. Senhor, interessante esse caso. Ele está mostrando esse estudo aí. Eu estou pensando aqui nos homens pós-prostatectomia, e aí o Birajara pode até dizer alguma coisa aí. Tem muito paciente que faz prostaté radical, e quando eles têm ereção, alguns já na ereção, na excitação, já começam a ter perda. O paciente tem uma perda muito leve ou quase nenhuma nos esforços. E aí, quando ele tem orgasmo, ele também tem a perda, né? Então, talvez essa insuficiência esfincteriana aí, na hora do orgasmo, as contrações intermitentes aí do assoalho pélvico do orgasmo possam ter algum relaxamento esfincteriano, né? Aí é mais fácil de explicar que nas mulheres. Você quer comentar alguma coisa, Bira? Em homem, eu acho mais fácil explicar mesmo. O Fernando falou uma coisa que é interessante, a gente percebe em alguns pacientes realmente. São pacientes que eles relatam pequenas perdas urinárias e, assim, não relacionada a nenhum fator. Às vezes, a relação sexual. Você faz urodinâmica desses pacientes, não tem problema esfincteriano. É alguma coisa que aconteceu pós-operatório, obviamente, que ele não tinha, e isso ainda não foi investigado, Fernando. Eu não sei, porque acho que talvez o número de pacientes não seja tão grande, mas a gente tem relatos, sim, de perda urinária em pequena quantidade. Às vezes, assim, o paciente está sentado, ele sente que sai um pouco de urina. É como se fosse aquela relaxamento, né? Talvez ele tenha o esfíncter, já não tem mais um esfíncter interno, já a questão do esfíncter externo ainda não está... Mas às vezes os pacientes mantêm essa queixa, não é só inicial, não. Eles continuam com essa queixa de perda pequena em algumas situações, inclusive no sexo. Eu acho que é a forma como aquele indivíduo integra o orgasmo do ponto de vista neuromuscular, com relaxamento esfincteriano, e aí tem um pouco de urina e ele acaba perdendo. Eu acho que... É isso mesmo, e ele melhora 100% se você fizer sling. Com sling melhora. 100%. É interessante essa informação. Isso que eu ia comentar, porque eu tive um paciente que tinha essa queixa de um homem com essa queixa de perda somente no orgasmo, mas ele perdia muito no orgasmo. Eu coloquei um sling e ele melhorou. E essa é a pergunta que eu ia fazer para o Cássio. Você colocaria um sling nela só por causa da queixa de perda durante o orgasmo agora, Cássio? Pois é o próximo passo, porque se ela voltar se queixando, eu acho que talvez é o próximo. Ela já tinha uma queixa inicial, ela refere que melhorou com a correção do prolapso. Tudo bem, as mulheres melhoravam de incontinência urinária de esforço quando se fazia uretropexia, técnica de Kelly, não é verdade? Mas talvez isso daí, nessa situação específica, não esteja sendo suficiente. Então, muito provavelmente, essa paciente vai evoluir para um sling, né, na sequência. Se você esperar muito, não precisa, né? Pois é, aí ela vai evoluir para abstinência. Mas, professor, tem um detalhe que ela já tinha um fluxo baixo, né? Ela pode ficar retencionista, talvez ela tenha mais risco de acontecer mas isso. ela tinha fluxo baixo com o prolapso. Agora corrigiu o prolapso, às vezes melhora, né, Lucas? Mas, já falaram, era isso, é só citar que melhora com o sling e aí muda o paradigma, né? Interessante essa abordagem, porque a gente tinha outra ideia. Sim. Então, Fernando, eu acho que nós estamos no tempo aqui. Nós acho que fugimos bastante dos guidelines nessa discussão, que era exatamente a proposta, né? Casos diferentes, onde a gente tivesse que exercitar um raciocínio, indo além do que a IAU e a AUA aplicam. Eu agradeço a presença de todos. Eu gostaria de passar a palavra a você para considerações, convites e etc. E foi muito interessante, muito bom aí essa parceria. Legal, obrigado, Cássio. Eu agradeço, estou muito feliz aqui de estar, feliz e honrado de estar junto de tantos amigos aí, pessoas, todos de grandes nomes da urologia aí, de grande reconhecimento, né? Agradecer aí o Nelson Batesini, ele hoje é o coordenador lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desse setor de disfunção miccional, trabalha muito lá com isso, e a todos que conseguiram entrar e participar da reunião. Aproveitar aí
e estender o convite aí do Continence, né? Quem ainda não se inscreveu, se inscreva, mande mensagem para a gente ajuda com isso. E aí a equipe da Unicamp vai ter uma participação grande lá no evento. Vocês vão ter a participação grande porque vocês são pessoas que fazem parte da história aí da disfunção miccional no Brasil, né? Em todas as áreas. Né? O professor D'Ancona aí, os pioneiros da urodinâmica, o setor aí do Cássio, Palma, foram também pioneiros aí nas disfunções femininas. Então, o evento é para vocês e para todos nós. Eu espero que nós tenhamos esse tipo de discussão lá, que eu aprendo muito quando estou aqui junto com vocês. Obrigado, viu? Muito bem, então eu agradeço aí a todos a presença. Essa reunião vai ficar disponibilizada no canal do YouTube da disciplina de urologia. Convido a todos a se inscreverem no canal. E eu estendo aqui, na sequência da nossa reunião, agora o Fernando não vai poder, a equipe dele não vai poder participar, nós teremos um treinamento na Secretaria da Urologia num modelo com relação ao Urolift. Então estão todos convidados. Pena que vocês não estão aqui, mas nós vamos agora treinar um pouco do Urolift no modelo. Eu agradeço aí a todos e convido aí para novas iniciativas futuras conjuntas aí das duas disciplinas. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Tchau, Fernando. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado, tchau, tchau. Pode interromper a gravação agora. Pronto. Oi? Coffee break. Eu não ia falar do coffee break para eles não estão lá.